Olá, meus alunos, vamos começar aqui nosso capítulo 5 da nossa matéria, de vida de Cristo e espiritualidade. E no capítulo 5, nós vamos falar sobre a espiritualidade de Jesus e todas as situações em que nós podemos perceber essa espiritualidade, Primeira coisa que eu quero falar para você é que sempre que nós falamos em espiritualidade, nós falamos sobre uma relação entre Deus e o homem, um relacionamento, entre Deus e o homem. E essa espiritualidade é que fortalece o lado espiritual do homem. Esse relacionamento é o que fortalece o lado espiritual do homem. E esse lado espiritual fortalecido nessa relação entre Deus e o homem influencia a nossa mentalidade, influencia também as nossas ações. Então a espiritualidade desenvolvida através desse relacionamento com Deus, ela automaticamente e obrigatoriamente afeta a nossa mentalidade, a forma como nós pensamos o mundo, a forma como nós pensamos as situações, como também afeta as nossas ações, a forma como nós reagimos a tudo, a forma como nós reagimos a algo inesperado, a forma como nós reagimos a algo que nos desagrada. Essa espiritualidade, esse relacionamento entre nós e Deus gera em nós uma mudança de hábitos, uma mudança nessa concepção de ações e de pensamentos por causa dessa nossa espiritualidade. Então, na espiritualidade de Jesus, na espiritualidade de Cristo, nós vamos perceber que ele, por muitas vezes, demonstrou um relacionamento muito íntimo com Deus, que esse relacionamento fez com que atitudes deles fossem diferentes com os demais religiosos da época. Porque nós não podemos comparar Jesus com um não religioso. Nós precisamos comparar Jesus com alguém que era religioso na época, Então, os fariseus, os saduceus, pessoas que tinham na religião uma espiritualidade, porém os seus atos e as suas mentalidades, elas não demonstravam aquela espiritualidade que eles falavam ter, E Jesus, então, ele vem através de um relacionamento profundo com Deus, ele demonstra um alto nível de espiritualidade e demonstra que as suas ações e a sua mente é completamente diferente dos fariseus e dos saduceus. Então, essa espiritualidade define a forma como uma pessoa crê, e pessoas espirituais tendem a ver as coisas de forma espiritual e cercado de dons e frutos do Espírito. Porque o Espírito, a espiritualidade, ela é capaz de produzir em nós dons e frutos do Espírito. Então, a mansidão, o domínio próprio, são frutos de quem tem relacionamento com Deus e automaticamente de quem tem espiritualidade, certo? Quando falamos da espiritualidade de Jesus, nós podemos então destacar 5 aspectos fundamentais que está destacado aqui no nosso livro, que fizeram parte da vida de Jesus e devem fazer parte da minha e da sua vida, da vida de todo aquele que toma Jesus como exemplo para si. Então, se você toma Jesus como exemplo para a sua vida, tem 5 aspectos aqui que nós precisamos atentar para que nós tenhamos na nossa vida. O primeiro deles, que é uma demonstração de alguém que tem espiritualidade, de alguém que tem relacionamento com Deus, é que aspectos morais como sabedoria, compaixão, mansidão, humildade, paciência e zelo são qualidades aparentes de quem possui alta espiritualidade e relacionamento com Deus. Esses aspectos que formam o nosso caráter, esses aspectos que formam quem nós somos, quando nós demonstramos que esses frutos estão em nós, que esses comportamentos estão em nós demonstramos que nós temos um alto nível de espiritualidade, um alto nível de relacionamento com Deus. Um outro aspecto muito importante de quem tem uma espiritualidade elevada com Deus é a submissão ao Pai. Jesus, ele era um cara extremamente submisso, mesmo ele sendo Deus, Humildade, obediência e respeito são aspectos importantes que possuem uma boa vida espiritual. Vemos isso em Jesus, mesmo ele sendo Deus e estando no mesmo patamar da Trindade,
ele se submete à vontade de Deus e demonstra a sua obediência e dependência. Isso é muito importante nós vermos na vida de Jesus, porque Jesus ele está em igualdade com Deus, ele faz parte da mesma Trindade, ele estava desde a fundação do mundo até a consumação dos séculos. Jesus ele faz parte de Deus, ele é Deus, e mesmo sendo Deus, nós vemos diversas passagens na Bíblia onde ele se submete ao seu Pai, dentro dessa mesma Trindade, dentro dessa mesma santidade, dentro dessa mesma divindade. Ele reconhece que o Pai é o cabeça da Trindade, que o Pai o comanda, o governa todas as nações. Então essa submissão a Deus e às pessoas é uma característica de alguém que possui uma alta espiritualidade, de alguém que possui um grande grau de relacionamento com Deus. Um outro aspecto importante que nós vemos em Jesus e que demonstra a nossa espiritualidade é a santificação pessoal. Significa que pessoas que têm um alto grau de relacionamento e, consequentemente, um alto grau de espiritualidade buscam a santificação. Santificação significa separação, consagração. São pessoas buscam uma vida de separação daquilo que desagrada a Deus e vive uma constante consagração. Quando nós iniciamos um relacionamento com Deus e desenvolvemos esse relacionamento com Deus, é automático em nós o desejo de nos santificarmos, de nos separarmos. Porque se nós nos relacionamos com quem é santo, automaticamente nós tendemos a querer ficar santo. É a mesma coisa com amigos. Se você se relaciona com pessoas que ouvem determinado tipo de música, no pagode, se você se relaciona com pessoas que ouvem pagode, automaticamente, ainda que você não goste de pagode, você começa a andar com essas pessoas, automaticamente o gosto musical deles vai influenciando a sua vida e você automaticamente vai sendo influenciado por esse gosto musical. Assim é com Deus. Quando nós temos um relacionamento com alguém que é extremamente santo, que é maravilhosamente santo, automaticamente essa santidade de Deus, ela vem ser refletida em nós. Então nós queremos agora, por ter um relacionamento com Deus, por andar com Deus, por falar com Deus, por conversar com Deus, nós queremos então agora fazer parte dessa santidade e nós buscamos uma santidade pessoal por causa do relacionamento com Deus. Então, quem possui uma alta espiritualidade tem um processo de santificação que o acompanha, tem um processo de consagração constante que o acompanha. Eu não estou falando de consagração para os outros verem, eu não estou falando de santificação para os outros verem, eu estou falando de santificação verdadeira e genuína que só vem através de um relacionamento com alguém que é santo. Então, o relacionamento nosso com Deus traz essa santificação pessoal como consequência, desse relacionamento, certo? Um outro aspecto fundamental aí para a espiritualidade, para desenvolver a espiritualidade, e é um aspecto que nós vemos em Jesus e que precisamos ver em mim e em você, é a oração. A oração, eu acho que a gente nem precisa falar muito sobre isso, porque uma das formas de desenvolver esse relacionamento é a oração. Talvez a forma mais eficaz para desenvolver esse relacionamento seja a oração. Então a gente nem vai falar muito sobre oração, mas é claro que nós precisamos falar que pessoas que oram, elas desenvolvem uma espiritualidade. E nós vemos em Jesus, vemos a pessoa de Jesus orando diversas vezes na Bíblia. Nós vemos Jesus orando para ser batizado, nós vemos Jesus orando para escolher os seus discípulos, nós vemos Jesus orando antes de ir para a cruz no Getsemane. Então perceba que Jesus ele tinha uma espiritualidade aguçada. Jesus ele orava sempre diante das situações, antes de tomar decisões, antes de escolher, antes de fazer alguma coisa, antes de ir fazer um milagre, antes de ir fazer uma cura, antes de ir fazer uma pregação. Jesus ele sempre tinha essa vida de oração que é fundamental para que nós possamos desenvolver a espiritualidade. E o quinto aspecto que nós vemos em Jesus e que nós precisamos ter
se nós queremos desenvolver uma espiritualidade em Deus, é o testemunho público. Pessoas que desenvolvem uma vida com Deus possuem um testemunho público do que acontece em secreto. Aqui vale duas ressalvas, onde dois extremos são completamente abomináveis. Aqueles que não demonstram aspectos dessa vida com Deus baseados na frase: a minha espiritualidade é entre eu e Deus, não preciso ir à igreja para falar com Deus ou para ser cristão. Nós temos aqui dois extremos. Uma pessoa que usa essa frase, essas frases: não, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso para falar com Deus, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso estar numa igreja para dizer que eu sou cristão. São pessoas que provavelmente, irmãos, não têm nenhum tipo de relacionamento com Deus, nenhum tipo de espiritualidade. Você sabe por quê? Porque quem se relaciona com o corpo, quem se relaciona com Cristo, deseja um relacionamento com o corpo. Porque se Cristo ama a igreja, logo eu que me relaciono com Cristo amo a igreja. Então, automaticamente, se nós percebermos nessas falas das pessoas que dizem: não preciso da igreja, eu posso orar na minha casa, eu falo com Deus na minha casa, eu não preciso estar na igreja para poder dizer que eu sou cristão. Normalmente essas pessoas, a vida cristã delas, a vida espiritual delas é uma vida derrotada, é uma vida fracassada, porque elas querem se esconder de algo que é impossível esconder. Porque quando nós somos o que nós somos no secreto, nós somos diante das pessoas. E há um outro extremo, que são os fariseus. Quando eu falo fariseus, eu não estou falando de fariseus da época de Jesus. Eu estou falando dos fariseus de hoje em dia. Pessoas que demonstram um alto nível de espiritualidade, pessoas que veem o espiritual em tudo, que não percebem que há coisas naturais no nosso meio e que precisam ser tratadas como naturais e não como espirituais. Pessoas que espiritualiza tudo, que se mostra o grande santarrão, que se mostra o grande amigo de Deus, aquele que se relaciona de verdade, que ora de verdade, que ele sempre vai dizer para você que ele orou, que ele sempre vai dizer para você que ele jejuou, ele sempre vai dizer para você que ele teve uma experiência incrível. Essas pessoas, irmãos, elas estão demonstrando algo que infelizmente não é a realidade. Porque pessoas que têm experiências profundas em Deus, pessoas que têm experiências sinceras em Deus, elas não precisam falar de fé, elas simplesmente vivem e nós percebemos que elas têm vida com Deus. Nós, ao olharmos para elas, dizemos: cara, esse cara é um cara de oração, essa mulher é uma mulher de oração. Não precisa que ela chegue falando: eu tive um aumento com Deus, eu orei 2 horas, eu jejuei, me preparei a semana inteira. Pessoas que têm essa necessidade de falar que fizeram, essa necessidade de demonstrar que oraram, que Deus falou com elas, que Deus fez isso, que Deus fez aquilo, que no relacionamento dela foi perfeito com Deus. Pessoas que têm essa necessidade normalmente não vivem aquilo que estão falando. Porque eu aprendi uma coisa há muitos anos atrás com o meu antigo pastor, antes do pastor Valdenito, o pastor Valdir, ele disse pra gente que ele leu, acho que é algum livro, que uma dama, ela não precisa dizer que ela é uma dama. As pessoas olham para ela e dizem: essa mulher é uma dama. Pessoas que precisam se autoafirmar, precisam dizer que são, normalmente não são. Porque as que verdadeiramente são, não precisam dizer. Então, pessoas que realmente têm intimidade com Deus, que têm vida com Deus no secreto, não precisa dizer que tem. Quando a gente olha para elas, a gente sabe que elas têm, porque o Espírito que está nela testifica com nós. E isso é muito mais importante do que palavras lançadas, irmãos? Então, que nós não sejamos nem um extremo nem outro, nem aqueles que dizem que não precisam estar na igreja para ser cristãos, mas também não sejamos aqueles que dizem que são cristãos demais, que têm vida com Deus demais, que têm relacionamento demais. Infelizmente não tem tudo isso, Vamos continuar aqui no nosso capítulo 5, vamos falando sobre a relação de Jesus com a palavra de Deus. Como Jesus ele tem essa espiritualidade muito aguçada,
muito desenvolvida, nós percebemos que para que isso aconteça, além da oração, na vida de Jesus, ele tem uma relação com a palavra de Deus e com o conhecimento daquilo que Jesus falou, daquilo que Deus falou, né? Daquilo que os profetas falaram, da lei que foi colocada por Deus na vida de Moisés, que nós percebemos que ele vai crescendo não só em conhecimento, né? Não só em estatura, mas a Bíblia diz que ele cresce em conhecimento e na graça de Deus. Jesus ele foi levado pelos seus pais ainda bebê para o templo, e a Bíblia diz que todos os anos ele era levado ao templo. Vemos aqui uma herança familiar de Jesus. Os seus pais fizeram questão de levar Jesus todo o tempo para o templo, para que lá ele pudesse crescer, para que lá ele pudesse aprender, para que lá ele pudesse desenvolver em Deus. E aqui vai um parêntese para mim, para você, que vamos ser pais, ou que somos pais. Você pai, você mãe, tem um papel fundamental na espiritualidade dos seus filhos. A herança espiritual que você passa aos seus filhos, porque os seus filhos serão exemplos de você, não só na questão do seu caráter, não só na questão humanas, naturais, mas os seus filhos também verão você como exemplo na sua espiritualidade. Se você não tem espiritualidade na sua casa, se você não tem o seu momento com Deus, se você não desenvolve um relacionamento com Deus dentro da sua casa, dificilmente os seus filhos vão se interessar pela espiritualidade, vão se interessar pelo relacionamento. Então, eu e você temos um papel fundamental na vida dos nossos filhos. Nós precisamos desenvolver essa espiritualidade nos nossos filhos. Nós precisamos demonstrar a eles a importância de ter um relacionamento com Deus. Porque quando nós mostrarmos que de fato nós só tomamos decisões na nossa casa baseadas na oração, baseadas na vida com Deus, quando nós mostrarmos isso aos nossos filhos, eles vão abraçar isso para si. Nós vamos passar isso como herança a eles. E eles tomarão as decisões deles baseados na oração, baseados na vida com Deus deles. Se nós não fizermos isso, nós não teremos. Se nós vemos aqui José e Maria muito preocupados em levar Jesus ao templo, em ensinar Jesus a palavra de Deus, em ensinar Jesus os princípios de Deus, para que ele pudesse continuar crescendo em graça e em conhecimento. E nós vemos lá quando Jesus já é adulto, né? Quando Jesus já está lá no seu ministério, nós vemos Jesus muitas vezes usando bases bíblicas, usando passagens bíblicas que ele aprendeu muito provavelmente na sua infância, nos tempos em que ele ia ao templo, nos tempos em que ele comemorava a Páscoa com seus pais, nos tempos em que ele lia os profetas, nos tempos em que ele lia a lei. Então perceba que Jesus ele tem um desenvolvimento de conhecimento que vem desde a infância. A palavra de Deus, a palavra dos profetas ali, que era conhecida como a palavra de Deus, né? Ela foi enraizada em Jesus desde a sua infância. E nós precisamos fazer isso na nossa vida, né? Que nós precisamos demonstrar e ensinar aos nossos filhos desde criancinha, para que eles possam se desenvolver na palavra de Deus. Muitas vezes nós vemos Jesus falar assim, faz o que diz as Escrituras. Lembra quando o jovem rico chegou para ele, o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? O que ele diz? Ele diz, olha, segue os mandamentos. Ou seja, Jesus, ele sabia o que os mandamentos mandavam fazer. Ele sabia o que a Bíblia mandava fazer. Então ele usa a Bíblia. Quando o diabo chega para tentar Jesus, Jesus também usa a própria Bíblia para rebater ao diabo. Ou seja, demonstra um crescimento, um conhecimento, né, que foi adquirido ainda na sua infância, na sua juventude. E nós precisamos desenvolver isso. Para finalizar esse capítulo, nós vamos ao tópico 4, que resume bem a vida de Jesus e a espiritualidade. Uma vida baseada na intimidade com o Pai, onde ele fazia a vontade do Pai para agradá-lo, por conhecê-lo e amá-lo, ele fazia a sua vontade. Nós vemos que Jesus ele baseou toda a sua vida em fazer a vontade de Deus. Mas por que ele fazia a vontade de Deus? Porque ele conhecia o seu Pai.
por ter um relacionamento com o seu pai, ele queria agradá-lo. Ele conhecia, ele sabia o que seu pai gostava, ele sabia o que seu pai queria. Então, por amar o seu pai, por se relacionar com o seu pai, Jesus ele se submete à vontade de Deus. Os seus ouvidos, os ouvidos de Jesus, sempre estavam dispostos a ouvir a Deus. Nas tomadas de decisão, nas horas difíceis, sempre buscava ouvir quem era mais importante para ele, o próprio Deus. Perceba que todas as vezes que nós vemos Jesus na Bíblia, por exemplo, vou te dar um exemplo, né? Quando Jesus ele vai escolher os 12 discípulos, a Bíblia diz que ele ora para saber quem seriam os 12 discípulos. Será que Jesus não tinha condição de escolher os seus 12 discípulos? Acredito que sim, mas Jesus ele se submete a ouvir a vontade de Deus para escolher os 12. Jesus ele submete não aos olhos naturais dele, mas ele submete aos olhos espirituais do Pai. Ele diz: Pai, eu estou chegando, eu quero enxergar quem são os que vão me acompanhar nessa missão. Outra vez que nós vemos isso é no Getsemane, como eu citei anteriormente, né? Porque Jesus ele estava diante de uma situação que ele sabia desde o princípio que seria necessário passar, que ele precisaria morrer, mas o medo daquela situação, como carne, como homem, tomou conta de Jesus, e ele vai até Deus no Getsemane e pergunta: Deus, é essa a tua vontade? Se for essa, eu vou fazer. E eu creio que Deus ali respondeu a Jesus em oração, e ele teve a confirmação e a naturalidade para ir ao Calvário com a confiança de que Deus estaria com ele. Então Jesus ele se submete a ouvir a voz de Deus. E por fim, nós vemos que Jesus ele se submete obedecendo a Deus. A Bíblia diz que como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, sendo ele obediente e obediente até a morte, e morte de cruz. Então estão aqui mais três características de quem tem uma espiritualidade, quem tem um relacionamento com Deus. Faz tudo para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus, porque o ama, porque se relaciona com Ele, tem o interesse de ouvir a opinião de Deus antes de tomar as suas decisões e é obediente a Deus. Tá bom? Essa é a nossa quarta aula. Espero que você tenha prestado bastante atenção, né? Se você tem alguma dúvida, coloque nos comentários aí do vídeo ou coloque lá no comentário no grupo que eu respondo por lá, tá bom? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Você ainda não assistiu apenas a terceira aula, tá? E a quarta aula, essa é a quinta, você tem que assistir todas, e tem também um exercíciozinho para você fazer aqui no final dessa quinta aula. Deus abençoe, queridos. Fica com Deus.